Chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia quem está acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual, pela Rádio Brasil Atual e TVT. Bom, a Câmara dos Deputados discute o novo Código de Processo Penal e esse novo código pode significar graves retrocessos aos direitos humanos por meio de alterações no trabalho da perícia criminal. A proposta refere-se ao projeto de lei 8.045 de 2010, de relatoria do deputado João Campos, e pretende reformular o atual Código de 1941. E a gente vai conversar sobre este assunto com o Lucas Paulo Vilauta, ele que é coordenador da área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog. Bom dia, Lucas, seja bem-vindo. Bom dia, Marilu, tudo bom? Tudo certo. E Marcos Camargo, que é presidente da Associação de Peritos Criminais Federais. Olá, Marcos, seja bem-vindo, prazer aqui em tê-lo conosco. Olá, Marilu, muito prazer, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui no programa com vocês. Bom, a gente vai começar aqui pelo Lucas, viu, Marcos, para saber até como o Instituto Vladimir Herzog, né, está vendo essa questão toda, essa reflexão, esse debate que está acontecendo. E o atual Código de Processo Penal é de 41, como eu já disse, muito antigo, e apesar de sofrer emendas, nunca foi atualizado em sua totalidade. Agora a Câmara tem a oportunidade de propor um novo Código de Processo Penal que pode significar avanço de direitos ou retrocesso, não é isso, Lucas? É isso, Marilu. E é muito importante a gente estar podendo conversar aqui para falar isso, porque a gente tem vários projetos de lei que são aprovados a toque de caixa. Esse especificamente está sendo debatido, a questão de uma reformulação do Código de Processo Penal desde 2010, desde antes. É uma demanda muito antiga que a gente, como você falou agora, que a gente tem um novo Código de Processo Penal atualizado, né, que não tenha só emendas, mas que ele seja pensado como um todo. No entanto, é isso, assim, os processos de aprovação legislativa muitas vezes no país acontecem de maneira fracionada e sem o devido debate, né? Então, por exemplo, saudar aqui que a gente teve a revogação da Lei de Segurança Nacional, com alguns vetos do Bolsonaro. É uma demanda antiga da sociedade, é uma demanda do Instituto Vladimir Herzog, a revogação da Lei de Segurança Nacional, e foi criado, né, as caracterizações penais inseridas no Código de Processo Penal da defesa do Estado Democrático de Direito. Estou falando isso porque é mais uma vez que a gente tentar ajustar as coisas que precisam ser ajustadas, a gente cria novos tipos de tipificação penal. Né? Então, o que a Câmara está se propondo agora? A refazer o Código de Processo Penal. Agora, no momento que se refaz o Código de Processo Penal, a gente precisa de um amplo debate com a sociedade, porque ele envolve basicamente a responsabilização por delitos, a responsabilização que pode ser imputada para as pessoas em várias instâncias da vida social. Né? E aí, nesse aspecto específico, a gente do Instituto, a gente tem trabalhado com a questão da perícia criminal já há algum tempo, já falamos aqui com você, com o Glauco, com todo o pessoal da Rede Brasil Atual, e temos trabalhado muito junto com peritos peritas, muito próximo à PCF, o Camargo está aqui, a PCF faz um trabalho incrível e a gente precisa justamente começar esse debate, colocar esse debate sobre o novo Código de Processo Penal com uma lupa minuciosa sobre o que ele pode significar para a sociedade. E um dos aspectos mais relevantes é esse da perícia criminal, porque a gente pode ter muitos retrocessos e acho que é importante a gente conversar deles aqui, né? Exatamente. Agora, falando sobre a perícia criminal, né, Marcos? Quais são as mudanças em vista nesse Código de Processo Penal que acabam afetando aí os direitos humanos? Bom, Marilu, como o Lucas comentou, a gente tem uma preocupação muito grande em relação à questão da perícia oficial, da qual a perícia criminal faz parte. É absolutamente relevante e importante a revisão do Código de Processo Penal, como vocês bem colocaram, ele é de 1941, então nunca houve uma reforma global, e é importante a gente modernizar o código com a realidade atual, com a realidade científica, com o desenvolvimento científico que a gente tem hoje, acompanhando também todo o desenvolvimento que houve na criminalidade. Enfim, então essa reforma, ela é, sob um aspecto global, importante e realmente necessária. Agora, o que é também fundamental é que o código não perca a essência do que se espera de um código moderno num país democrático, que é a busca da verdade. O código ele não pode ser entendido como um rito meramente formal para
apenas convalidar um crime previamente já definido por forças políticas, né? O código ele se baseia na incerteza, e é justamente por se basear na incerteza que o pilar dele é a busca da verdade. E essa busca da verdade, ela é baseada e ela vai ser fortalecida pela sua natureza probatória. Então, o que é importante no Código de Processo Penal moderno é você robustecer a sua natureza probatória, né, que tem vários pontos, mas principalmente tem na perícia criminal, na perícia oficial, um pilar essencial, né? É justamente esse conteúdo probatório que precisa ser de tal monta, de tal magnitude, que a gente precisa ter certeza absoluta da existência de um delito e da sua autoria, justamente para você permitir um julgamento justo do processo criminal, já que você está tratando de temas que vão privar a liberdade do cidadão. Então, assim, a perícia criminal ela tem uma centralidade no Código de Processo Penal desde a sua fundação, mas o que nós estamos vendo hoje, no relatório que foi apresentado, é justamente uma fragilização desse instrumento. Então, está sendo retirada a imprescindibilidade da perícia. Veja bem, nós não estamos falando de ganhos, vamos ter ganhos. Não, nós estamos falando de coisas que estão sendo retiradas, que já existem e que estão sendo suprimidas. A imprescindibilidade da perícia está sendo suprimida, a autonomia funcional dos peritos, que não é independência funcional, é autonomia funcional, ou seja, é a prerrogativa que os peritos têm de poder fazer o seu trabalho, de poder fazer a prova científica, de trazer a ciência para o processo penal de forma autônoma, ou seja, sem subordinação, para que eles tenham liberdade para produzir suas provas científicas, afinal, é imprescindível que o perito tenha isenção, que ele atue com imparcialidade, com equidistância das partes, afinal de contas o laudo pode levar tanto a uma condenação quanto a uma absolvição, ele também prova inocência. Então é fundamental que você garanta a imprescindibilidade da perícia, que você garanta a autonomia funcional e que você dê instrumentos que garantam efetivamente a presença e a inserção de um laudo pericial no processo penal. São coisas que estão sendo suprimidas hoje nesse Código de Processo que está sendo discutido no relatório que foi apresentado. Perfeito. E, Lucas, como é que o tema da memória se relaciona com as mudanças do novo Código de Processo Penal? Sim, Marilu, então, isso que o Camargo conta para a gente, quando a gente trabalha o tema da memória no Instituto, eu queria fazer essa relação aqui, porque a gente sempre fala do direito à memória e do direito à verdade sempre juntos. Para que a gente tenha processo de memória, a gente precisa ter processo de verdade, né? Então, por exemplo, se a gente pegar no Instituto, a gente fala que está no nosso DNA trabalhar com a questão pericial, porque, no caso Vladimir Herzog, a gente teve um laudo fraudulento, que foi feito, no caso, atestando um suicídio que nunca ocorreu, né? Então, a gente conhece isso na história do país, a gente se preocupa com essa questão da preservação, então, da memória do que aconteceu e da verdade, e nesse aspecto da verdade é fundamental, acho que nisso que o Camargo falou, por exemplo, essa obrigatoriedade, justamente para que a gente possa, a existência do laudo, ela permite o contraditório. Então, até o laudo que possa ser frágil, que possa não ser a melhor análise, é importante que ele esteja incorporado no processo, porque ele é um elemento de construção da verdade do processo, né? Então, a gente sempre conecta com isso. E na nossa temática de direitos humanos também, Marilu, a gente fala, por exemplo, algumas coisas estão acontecendo. A flexibilização do rigor científico, que está em ameaça nesse novo Código de Processo Penal. Não há uma menção explícita dessa obrigatoriedade do laudo. Agora, por exemplo, um ponto que é bastante chocante, se a gente for ver, estão querendo retirar a obrigatoriedade do exame de corpo de delito, em casos fundamentais, como casos que são para combater violência contra a mulher, para prevenir casos de tortura. Então, você, por exemplo, a obrigatoriedade, né, o Camargo estava falando aqui do laudo, e a obrigatoriedade do exame de corpo de delito são dois aspectos fundamentais para a gente preservar temas que estão ligados nos direitos humanos, que é enfrentamento à violência contra a mulher, luta contra a tortura, luta contra abusos e a opressão policial. Então você precisa ter o exame de corpo de delito para constatar quando houver esses exageros, né? E o direito à ampla defesa. Então, se a gente pensa que os direitos humanos, um dos direitos fundamentais é o direito à presunção de inocência,
você ter esse aspecto da verdade garantido e o aspecto do contraditório no processo, né, que você tenha provas analisadas com rigor científico que possam fundamentar um processo e possam vir a abrir o espaço contraditório dentro das decisões, é fundamental isso para a gente garantir o direito à presunção de inocência, né, ampla defesa, presunção de inocência. Então, para a gente está muito no cerne do nosso trabalho, a gente tem que garantir uma perícia criminal autônoma, como o Camargo falou, autônoma para realizar o seu trabalho com rigor científico e também com uma estrutura suficiente e com uma previsão legal para realizar o seu trabalho, com uma obrigatoriedade, né? Então, é isso que a gente tem defendido e trabalhado, né? Perfeito. Bom, então, como disse Lucas, aí essa preocupação muito importante, né, Marcos? Esse novo Código de Processo Penal pode dificultar, então, a comprovação dessa violência policial que o Lucas falou, práticas de tortura, reprodução de ciclos de violência. A gente está num Congresso extremamente retrógrado, né? Existe essa preocupação mesmo, Marcos? Olha, Marilo, o problema é justamente qualquer tipo de delito, né? Seja dos delitos mais graves, delitos contra direitos humanos, né? Até qualquer outro tipo de questão penal. E que é importante não só para a questão da condenação, como eu falei há pouco, mas também para a inocência, porque a perícia, por usar rigor científico, se basear em fatos científicos, ela fica equidistante das partes. Então, ela pode tanto corroborar e levar à condenação de culpados, mas, sobretudo, ela pode evitar a condenação de inocentes. Então, isso é muito importante. Então, qualquer tipo de delito acaba ficando sob risco nessa questão do Código de Processo Penal. O que acontece? A nossa Constituição, embora não esteja expresso na Constituição, mas a jurisprudência, a doutrina já deixou isso muito claro, é a questão do direito à prova. O direito à prova é um direito constitucional. Como eu disse, não está expresso, mas quando você fala de ampla defesa, de contraditório, de presunção de inocência, você automaticamente traz dentro dos direitos fundamentais a questão do direito à prova. E isso, de certa forma, está sendo suprimido nesse relatório do CPP. Por quê? Porque nós temos 3 pontos que chamam muita atenção se você analisá-los em conjunto. Primeiro, está sendo retirada a obrigatoriedade do exame pericial. Hoje, todo crime que deixa vestígio, obrigatoriamente tem que se fazer o exame pericial. Isso está sendo retirado. Está sendo retirada a autonomia funcional. Hoje existe uma lei que garante a autonomia funcional. O texto que veio do Senado veio com essa autonomia funcional e isso está sendo retirado. Ou seja, a possibilidade dos peritos trabalharem sem serem subordinados a algum agente político, algum agente qualquer que seja. E o outro ponto é o que permite que a autoridade policial não fique adstrita ao laudo, assim como o juiz não é adstrito ao laudo. Nós não temos, num primeiro momento, a exigência de que a autoridade policial fique adstrita ao laudo. Ela tem o direito dela de não concordar com o laudo, porque o laudo está aí para ser contraditado mesmo. Agora, o que não pode é quando você junta esses 3 itens, o que você está dizendo? Que a perícia vai ser solicitada se houver conveniência. Se ela for solicitada, o laudo pericial poderá ficar numa gaveta, poderá ir para a lata do lixo e poderá, eventualmente, ser usada alguma parte dele dentro do processo, já que não há uma obrigatoriedade, quando você diz que a autoridade não fica adstrita ao laudo, se você não tiver um dispositivo que garanta a obrigatoriedade do laudo no processo, vai ficar uma visão de que há um entendimento da autoridade. Se ela concordar com o laudo, ela põe no processo. Se ela não concordar, ela não põe no processo. E o que você tem como resultado disso? Você tem um atentado à ampla defesa e o contraditório. Porque como que alguém vai fazer sua defesa se ela é privada de saber qual é o conteúdo probatório que está sendo utilizado para a sua, por exemplo, acusação? Ela vai se defender como? Então, nós vamos sair de um processo que deveria ser baseado na busca da verdade, que deveria ter robustez probatória, que deveria ser lastreado na ciência, que hoje está, graças a Deus, importante essa valorização da ciência, em que pese, seja por um momento péssimo, que é da pandemia, mas é importante a valorização da ciência. Então, nós estamos indo na contramão de uma valorização científica, que hoje todo mundo fala, mas que na hora de jogar isso para a segurança pública, de colocar isso para o processo penal,
isso é relativizado. Nós estamos valorizando um código que vai ser baseado em convicções e não em provas científicas. E aí, quais seriam os grupos mais afetados, na sua opinião, hein, Marcos? Olha, nós temos como resultado disso, basicamente, tanto a impunidade quanto a injustiça. Nós vamos poder ter impunidades, porque muita gente que tenha condições de levar um processo adiante vai, talvez, conseguir mostrar os absurdos que o código estaria trazendo e, com isso, levar a nulidades. Então, mesmo pessoas que mereceriam ou deveriam ser condenadas vão, muitas vezes, poder anular processos, porque, muitas vezes, o processo vai estar sem sustentação probatória, e a jurisprudência talvez leve a isso, e, sobretudo, pessoas menos favorecidas, ou seja, pessoas mais desfavorecidas, minorias, pessoas em situação de dificuldade, que muitas vezes não vão ter condição de fazer uma defesa tão robusta. Enfim, essas pessoas mais desfavorecidas, num país tão desigual quanto o Brasil, elas correm um risco de serem condenadas por convicção, né? Simplesmente sem direito a conteúdo probatório, sem direito a uma ampla defesa e um contraditório. Então, são essas duas facetas que nós vamos ter, na minha visão, de forma muito clara, caso esse código que está sendo, é sempre importante dizer, ele está sendo discutido no grupo de trabalho, a gente tem confiança nos parlamentares que estão no grupo de trabalho para que eles possam se atentar para esses pontos, mas caso o relatório do relator prevaleça, a tendência é que esse caminho seja o caminho que vai seguir o Código de Processo Penal, infelizmente. Perfeito, por isso é importante a mobilização, né, Lucas, da sociedade civil, né? Sim, exatamente por isso. O tema da verdade, né? A gente vive num momento de fake news, negacionismo, a gente está vendo o que está acontecendo no nosso país por negação da verdade. E aí, é aquilo que a gente sempre fala, quando a gente traz direitos humanos, dito em linguagem bem coloquial, a corda sempre estoura para o lado mais fraco. E é isso que o Camargo falou. Quando você não tem um processo penal bem fundamentado, com provas, o que acontece? Você continua mantendo a impunidade para os crimes que a gente sabe que existem no país e que as possibilidades de defesa e de contestação e que são importantes, essa ampla defesa, mas que sem esses elementos probatórios vai ficar cada vez mais difícil, que a gente tenha a punição para quem precisa ter punição, porque a gente não está falando de uma impunidade generalizada, mesmo que a gente defenda os direitos humanos, a responsabilização e a punição, em muitos casos, é muito necessária. E, por outro lado, como o Camargo falou, as pessoas que mais necessitam da possibilidade de que o aspecto contraditório seja preservado para que a defesa possa se mostrar e defender essas pessoas. A gente tem no país muita gente presa, muita gente sem ter tido um julgamento, né? A gente tem muita gente presa por reconhecimento facial, o que é terrível. A gente vai participar dessa discussão no CNJ também. Então, é muito importante, Marilu, só ressaltando isso que o Camargo falou, né? É fundamental a gente olhar para essa pauta, porque quando a gente fala de perícia criminal e a garantia, a obrigatoriedade do trabalho pericial, da perícia criminal, a gente está falando, incontestavelmente, a gente está falando da defesa dos direitos humanos. A gente está falando de garantir que a punição seja aplicada quando necessário e garantir a presunção a ampla defesa, a presunção de inocência nos casos que afetam a maior parte dos brasileiros, que são acusados, que são muitas vezes punidos sem robustecer, sem ter provas robustas, né? Então, isso. Muito bem. Bom, a gente agradece aqui o Lucas Paulo Vilauta, coordenador da área de Memória, Verdade e Justiça do Instituto Vladimir Herzog. Obrigada, Lucas, um forte abraço para você. E também ao Marcos Camargo, presidente da Associação de Peritos Criminais Federais. Abraço, Marcos, muito prazer aqui em conhecê-lo e volte sempre. Forte abraço. Abraço a todos vocês e abraço aos ouvintes. Obrigada. Abraço, Marilu. Abraço, ouvintes. Bom dia. Até mais. Tchau, tchau. Bom dia. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.